Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula da SpaceX. Hoje eu vou começar com a ideia de conjuntos, tá? Vou fazer uma pequena revisão antes de iniciar a correção dos exercícios. A gente vai falar um pouquinho sobre a representação dos conjuntos, sobre conjuntos, as operações entre conjuntos, que é a de união, interseção, diferença, e falar do complementar, falar sobre o conjunto universo, o conjunto vazio e também sobre o conjunto unitário. Eu deixei para vocês, além dessa lista que eu vou corrigir agora, mais duas listas, tá? Vocês podem pegar todas essas listas na descrição do vídeo. Então, lá tem mais uma lista com alguns exercícios para que vocês treinem sobre conjuntos e sobre esse assunto, e mais um teste lá com 5 questões. Esse teste, vocês devem procurar fazê-lo quando vocês tiverem tranquilidade já com o conteúdo, ou seja, depois de assistir essa aula, depois de terem feito os exercícios que ficaram para casa. Então vocês estabeleçam um tempo para esse teste, no máximo 25 minutos, e procurem resolver no menor tempo possível, tá? É claro, se errar não tem problema. Dá uma olhadinha, vê o que faltou e vão aprendendo com os erros a não errar mais, tá? E acumular conhecimento. Sobre o resumo, eu não vou aprofundar demais. Eu vou falar aquilo que é necessário para resolver a maioria das questões. As leis de De Morgan a gente vai ver depois, e alguns outros assuntos relativos a conceito muito próprio de conjunto a gente vê no segundo ciclo. Vamos preparar nossa mente para poder entender a maioria dos conceitos matemáticos e resolver a maioria das questões. No segundo ciclo, a gente aprofunda melhor todos os assuntos. O curso ele está dividido em 3 ciclos, tá? No primeiro ciclo, nós vamos ver todo o conteúdo de uma forma mais rápida, mas criando ali todos os conceitos que estão previstos lá no edital. No segundo ciclo, eu vou acrescentar detalhes que normalmente não estão nos livros, mas que vão agilizar a forma de resolver as questões. Isso vai acontecer depois, porque se a gente acumular muito conhecimento agora, corre o risco de não aprender agora e ainda não ter tempo de passar tudo para vocês. Então é melhor a gente perceber todo o edital no primeiro ciclo. No segundo ciclo, eu tratar de assuntos de aprofundamento. E no terceiro ciclo, então a gente trabalha como se a gente estivesse fazendo provas o tempo todo, tá bom? Fiquem tranquilos, eu tenho uma experiência muito grande na SpaceX. Muitos dos alunos que estudaram comigo tiraram notas excelentes em matemática. Eu já tive aluno que passou no colégio naval com nota 10, que isso é muito raro no colégio naval. Toda a base que vocês precisam para passar nesse concurso, vocês vão ter aqui comigo, tá? Sintam-se à vontade para poder fazer as perguntas ali no grupo do WhatsApp. Não faltem as lives, né? Porque nas lives a gente vai poder discutir algumas ideias que normalmente eu não vou conseguir apresentar aqui para vocês. Então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Aproveitem bastante, estudem o tempo todo, tá? Quem quer passar numa escola como a SpaceX não pode perder de vista ali o que tem que fazer, ou seja, acordar pensando na SpaceX, estudar o dia inteiro, dormir pensando que foi aprovado, tá? Então vamos junto nessa jornada. Eu espero que vocês se dediquem ao máximo, porque só dessa forma vocês vão conseguir chegar lá na frente dominando os conceitos matemáticos e tendo facilidade em fazer a prova, tá? Estamos juntos. Um abraço e eu aguardo aí as dúvidas de vocês. Tudo de bom? Tchau! Bom, pessoal, seguindo o que diz o edital da SpaceX, vamos iniciar por conjunto. E vamos iniciar com a representação de um conjunto. Na nossa cabeça, o que é um conjunto? É a gente pensar num monte de elementos e guardar eles dentro de algum lugar. Agora, como representar esse algum lugar? Então é assim, tá? A gente pode representar conjuntos por enumeração dos seus elementos. Nesse momento, a gente pensa assim, o conjunto A, ele tem todos os elementos dentro dele e a gente percebe esses elementos, tá? Então a gente chama isso daqui de enumeração. Observem que todo conjunto, ele é representado por letras maiúsculas e todo elemento dentro do conjunto, ele é representado por letras minúsculas, tá? Claro, isso pode mudar, mas dentro de uma lógica é isso, tá? E todos os elementos, eles são separados aqui por vírgula ou por ponto e vírgula. Aqui a gente tem o conjunto B e aqui a gente tem o conjunto A. O conjunto A, ele representa as vogais do alfabeto. E o conjunto B, ele representa aqui os algarismos romanos, né? Então aqui eu coloquei letra maiúscula porque são os algarismos romanos.
A gente também pode representar um conjunto através de uma propriedade dele. Aqui está, o conjunto A é o conjunto dos x, dos valores de x, de tal maneira, tal que x é divisor inteiro de 2. Ora, se você quiser perceber qual conjunto é o A, nesse caso aqui, é só você pensar nos divisores inteiros do número 2. Então é o menos 2, né, um divisor inteiro. Inteiro significa positivo ou negativo, tá? É o menos 1, né, que também divide o 2, é o 1 e é o 2. Então o conjunto A, ele possui, nesse caso por enumeração, que é a ideia anterior, 4 elementos. E aqui a gente tem uma propriedade que indica qual é esse conjunto. Uma outra maneira de representar conjuntos é utilizando o diagrama de Euler-Venn. O diagrama todo mundo conhece, né? A gente faz aí uma circunferência, né? E aí dá o nome para aquele conjunto. Dentro daquele conjunto a gente coloca os elementos, ou seja, no interior daquela linha, né? E fora da linha a gente coloca os elementos que não pertencem àquele conjunto. Então é isso, vamos passar para uma próxima ideia. Bom, dando continuidade a conjuntos, vamos perceber alguns símbolos que normalmente nós utilizamos. Aqui a gente tem o símbolo de pertence. O símbolo de pertence, a gente só utiliza ele entre elemento e conjunto, tá? O símbolo de não pertence, também a gente só pode usar esse símbolo aqui para elemento e conjunto, tá? Então, esses dois símbolos aqui, eles são símbolos de elemento, para relacionar elemento ao conjunto, tá? Agora, esses símbolos que estão aqui, esse aqui é o está contido. Esse aqui é o não está contido. Toda barra indica não. Todo corte que é feito indica não, né? Não está contido. Esse símbolo aqui indica contém. Esse símbolo aqui é não contém, tá? Esses 4 símbolos, eles são utilizados de conjunto para conjunto, tá? Entre dois conjuntos. Esse símbolo aqui, que é um A de cabeça para baixo, a gente chama ele de qualquer ou todo, né? Qualquer x, né? Aparece normalmente assim, qualquer x ou para todo x, no caso uma variável qualquer. Esse símbolo aqui é existe. Existe um determinado valor. Esse símbolo aqui é não existe, tá? Então são símbolos que vocês têm que conhecer para na hora da leitura do problema entender que aquilo ali tem um significado, tá bom? Vamos falar agora dos subconjuntos de um conjunto. Esse é o símbolo que a gente usa para dizer que um conjunto está dentro de outro conjunto. Aqui a gente está usando o símbolo está contido. A está contido em B. Então, quando esse símbolo aparece, indica que o A é uma parte de B, tá? Ou a gente pode falar que B contém o A. Ou a gente ainda pode dizer que o A ele está dentro do B. Ele pode até ser igual ao B, tá? Mas dentro de uma lógica a gente representa subconjuntos normalmente dessa maneira. Bom, o A ele é uma parte de B, quer dizer, um pedacinho do B. A gente também diz que ele é um subconjunto de B, ou a gente diz que B contém o A, que é esse outro símbolozinho aqui. A gente tem os subconjuntos próprios de um conjunto. E como é que a gente estabelece quais são os subconjuntos próprios de um conjunto? Primeiro, ele tem que estar dentro do outro, ou seja, A está contido em B. Então, para ser um subconjunto próprio, tem que ser um subconjunto do outro conjunto. E não pode ser o mesmo conjunto, tá? Então, essa ideia seria mais ou menos assim. Imagina que o conjunto A, ele tem 2 elementos. Ele tem 2 elementos. Agora, quais são os subconjuntos próprios do A? Vamos pensar aqui nos subconjuntos A1. Esse subconjunto aqui tem um elemento. Vamos pensar no subconjunto A2. Esse subconjunto também tem um elemento. Vamos pensar no conjunto vazio, que é um outro subconjunto. E agora, o último conjunto que falta montar aqui, que é subconjunto do A, é o próprio A. Tá? É o último subconjunto, que seria o A4 próprio A. 1 e 2. Observe que são subconjuntos próprios, todos aqueles subconjuntos, tirando o que é igual. Então, esse aqui não é subconjunto próprio. Os outros são subconjuntos próprios. Tá? Então, a quantidade de subconjuntos próprios é a quantidade de subconjuntos que tem menos 1. Essa é a ideia, então, de subconjuntos próprios. Agora, número de subconjuntos. A gente chama essa quantidade de subconjuntos de conjunto das partes de um conjunto. A gente tem aqui o conjunto A. O conjunto A ele tem 2 elementos. A gente escreve assim, número de elementos de A.
Então a gente coloca 2, indicando que a quantidade de elementos do A são 2. Agora, quais são as partes de A? As partes de A são os subconjuntos de A. Os subconjuntos de A são os conjuntos de um elemento, tá? Que no caso aqui tem apenas o 1 e o 2. O conjunto com dois elementos, o 1 e o 2. E o conjunto vazio. Então, esses 4 elementos aí, né? Vou tirar aqui. Esses 4 elementos, eles são, então, partes do conjunto A, ou subconjuntos do conjunto A. O número de elementos das partes de A, nesse caso aqui, são 1, 2, 3, 4. A gente conta 4. Agora, se a gente quiser saber, para qualquer conjunto, como descobrir a quantidade de subconjuntos dele, basta pegar o número 2 e elevar o número de elementos que tem o A. Ou seja, é uma potência de 2 a quantidade de subconjuntos de qualquer conjunto, tá, pessoal? Vamos tratar agora das operações de conjuntos. Vamos começar pela união. Então, quando a gente faz a união de dois conjuntos, nós vamos pegar todos os elementos de um dos conjuntos, no caso aqui do A, e todos os elementos do outro conjunto. Então, vamos pegar todos os elementos de um ou do outro. No caso aqui, ó, vamos pegar todos os elementos do A ou do B. E aqui, no caso B, ele é um subconjunto do A, vamos pegar o A como o conjunto união, tá? Então aqui a gente tem A união com B, aqui a gente também tem A união com B, e aqui a gente tem A união com B, e nesse caso é o próprio A. Quando isso aqui acontece, indica que o B é um subconjunto do A, tá? Agora, como é que a gente representa isso de forma geral? Então, é qualquer valor de x, qualquer elemento, de tal maneira que esse elemento ele pertence ao conjunto A, tá? Ou, a gente representa o ou também dessa maneira aqui, tá? O ou ele pode ser representado assim, né? Com esse símbolo. Ou x pertence ao conjunto B. Então, a união é pegar qualquer elemento de A ou pegar qualquer elemento de B, ou seja, juntar tudo no mesmo conjunto, tá bom? Uma outra operação entre conjuntos é a interseção, tá? Na interseção, a gente vai pegar os elementos que são comuns, aqueles elementos que estão nos dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, a interseção de A e B é o que está aqui, tá? A gente representa esse espaço aqui por A interseção B. Quando os conjuntos não têm elementos comuns, então a gente diz que a interseção entre eles é vazia. Quando isso acontece, a gente diz também que aqueles conjuntos são conjuntos disjuntos, tá? Conjuntos disjuntos. Eles não têm elementos entre eles, tá? E nesse caso aqui, a interseção, quando a gente faz A interseção B, a gente descobre o conjunto menor que é B. Sempre que esse símbolo aparece, né, essa equação aparece, a gente sabe então que o B ele está dentro do A, tá? É um subconjunto. Agora, como é que a gente escreve a interseção? A gente escreve ela assim, ó, x são os elementos da interseção, tal que esses elementos eles pertencem ao conjunto A e, né, que pertence, e eles também, os valores de x, esses que são os valores da interseção, eles pertencem a B. Observe aqui que agora apareceu o E. O E ele pode ser representado por esse símbolo aqui, tá? Nos conjuntos. Eu mostrei anteriormente que o OU ele poderia ser representado por esse símbolo aqui. Vamos ver agora a diferença entre dois conjuntos, tá? Então, olha só, a gente pode ter A menos B ou B menos A. Vamos primeiro analisar aqui os esqueminhas, depois a gente volta para esse iniciozinho aqui. Quando é que a gente tem A menos B? É quando a gente marca somente os elementos que estão em A. Então, quando a gente marca esses elementos aqui, a gente tem A menos B. E quando é que a gente tem B menos A? Quando a gente marca os elementos que estão somente em B. Então, aqui a gente tem B menos A. Observe que falar A menos B é pegar somente A, tá? Somente elementos de A. E B menos A é a mesma coisa que pegar os elementos somente de B. Somente elementos do conjunto B. Observando aqui, a gente já percebe que, em geral, A menos B não é igual, é diferente
de B menos A. Só observando aqui a gente já percebe isso, né? Então, pessoal, sempre de olho, tá? A menos B, somente elemento A. B menos A, somente elemento B. Agora, quando os conjuntos são disjuntos e a gente faz A menos B, a gente marca todos os elementos do A. Então, quando a gente tem A menos B igual ao próprio conjunto A, é porque esses conjuntos são disjuntos. Da mesma maneira, se a gente fizer B menos A, a gente vai perceber que vai dar o próprio conjunto B. Isso indica que eles dois são disjuntos, tá? Agora, quando um conjunto é subconjunto do outro, o A menos B vai se dar aqui, ó. A menos B. Agora, nesse caso, quando a gente faz A menos B e o B, ele está contido no A, tá? A menos B, e a gente percebe que o B está contido no A, isso daqui vai gerar pra gente o complementar de B, que é menor em relação ao A, que é maior. Então a ideia do complementar ela só surge quando um conjunto está contido no outro. Mas no final das contas o complementar é A menos B, ou seja, o conjunto que está embaixo menos o conjunto que está em cima, tá? Nesse caso aqui eu vou marcar os elementos somente A, que seria aqui o A menos B. Vou marcar os elementos aqui somente B, que seria o B menos o A. E se a gente fizer a união dessas duas ideias, a gente vai chegar numa ideia de conjuntos que é essa daqui, ó. A com esse triângulo no meio, B. Isso se chama diferença simétrica. A diferença simétrica nada mais é do que A menos B união com B menos A. Tá? Então aqui a gente tem uma diferença simétrica. Uma outra maneira de perceber isso é unir todo mundo, né? Trabalhar com a união de A e B e tirar a interseção. Então são duas maneiras diferentes da gente tratar a mesma ideia. Agora voltando aqui, vamos escrever quem é A menos B. A menos B é todo x, de tal maneira que esse x está no A, quer dizer, no A. E, eu vou colocar o símbolo I. Esse x não está em B. E B menos A é praticamente a mesma coisa, né? É todo o valor de x, no caso aqui, de tal maneira que esse x, ele pertence a B e, símbolo de I, esse x não pertence ao conjunto A. Tá, pessoal? Então é assim que a gente trata então a diferença entre dois conjuntos. Vamos trabalhar agora com a ideia do complementar de um conjunto em relação ao outro, né? A gente chama de complementar de B em A. O complementar de B em A, o símbolo é esse daqui, ó, complementar, tá? Do B em cima e do A embaixo. Complementar de B em A. Isso aqui é a mesma coisa que o A, que está embaixo, menos o B, ou seja, é uma diferença entre os dois conjuntos. Mas para a gente poder utilizar o complementar entre dois conjuntos, a gente tem que ter certeza que o B é um subconjunto do A. Então, quando o B é um subconjunto do A, e a gente faz, nesse caso aqui, A menos B, que seria os elementos que estão fora do B aqui, ó. Isso aqui pode ser indicado, então, como complementar do conjunto B, que é menor em cima, para o conjunto A, que é maior embaixo. Então, se o B está contido no A, então o complementar de B em A é igual a A menos B. Tá, pessoal? Essa é a ideia do complementar. A única preocupação que a gente tem que ter é lembrar que um dos conjuntos é subconjunto do outro, tá bom? E a partir daí trabalhar com diferença entre conjuntos, e diferença entre conjuntos é uma coisa simples, tá? É todo elemento que pertence a um conjunto e não pertence àquele outro conjunto, tá bom? Agora vamos tratar de três conjuntos bem simples, tá? Que é o conjunto universo. O conjunto universo, né, é o conjunto de todos os conjuntos. Então vamos imaginar que aqui dentro a gente tem o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, e o conjunto universo seria o conjunto de todos os conjuntos. O conjunto vazio é aquele que não tem elemento. Por exemplo, se eu tenho o conjunto A, com os elementos 1, 3 e 5,
E se a gente tem aqui o conjunto B, com os elementos 2 e 4, e a gente tem que fazer a interseção desses dois conjuntos, a gente percebe que não tem elementos comuns. Então a interseção é representada pelo símbolo vazio. Então, vazio é um conjunto que não tem elementos. Uma outra maneira da gente representar o vazio é colocar chaves sem nada dentro, tá? O número de elementos de um conjunto X qualquer, que é um conjunto vazio, é 0. Não tem elementos, então, nesse conjunto. O conjunto unitário é aquele conjunto que só tem um elemento no seu interior, Aqui 1. O número de elementos, então, de um conjunto é igual a 1. Bom, pessoal, vou começar a corrigir, então, a lista 1, que é a lista que está proposta para vocês. Tem 5 exercícios nela e eu vou corrigir os 5. Vamos ao primeiro, tá? No diagrama, o achurado, que é essa parte pintada aí, é o conjunto tal. Aí, letra A, B, C e D. Nós temos que analisar uma por uma, tá? Então, o que a gente faz aqui, Vamos lá. No A, na letra A, a gente tem complementar de M união N. Então, complementar de M união N em relação ao universo. Então seria isso, complementar de M união N em relação ao universo. No final das contas, isso é o universo menos M união com N, tá? Agora, como é que a gente verifica isso, Então, uma dica que eu passo para vocês é a seguinte: cada região que vocês observam aqui, você dá um número para ela. Por exemplo, essa região aqui do somente M, vamos numerar com 1. Essa região aqui, interseção MN, vamos colocar o número 2. Essa região aqui, somente N, vamos colocar o número 3. E a região fora MN, vamos colocar o 4. Então ele está falando que essa região que a gente está vendo pintada é o universo menos a união dos dois. Ora, se a gente unir os dois, na verdade, então a gente vai pegar a região 1, 2 e 3. Isso é unir os dois. E quando a gente faz o universo menos essa união, deveria estar pintado só em volta dos dois conjuntos. Então não é a letra A. Porém, tem uma outra maneira de perceber isso, Porque às vezes não é tão simples assim, Então a letra A é falsa. Mas uma outra maneira de perceber isso é: quem é o universo? Ora, o universo são as regiões 1, 2, 3 e 4. Aí você coloca aqui 1, 2, 3 e 4. E quem é M união N? Ora, M união N é a região 1, 2 e 3, ou são, as regiões 1, 2 e 3. Agora, quando a gente faz o universo menos isso daqui, vou colocar aqui do lado, o universo menos a união dos dois, nós vamos pegar somente os elementos do universo que não estão aqui, Somente os elementos do universo que não estão aqui. O 1 está, o 2 está, o 3 está, então vem só o 4. Observe que a região 4 é justamente a região que está fora dos dois conjuntos, que foi o que eu disse no início, Porém, dessa maneira aqui, você enxerga a região, tá? Então, a A é falsa, vamos analisar a B. A B, ele fala assim, complementar de M menos N, então, complementar da diferença dos dois conjuntos, M menos N, em relação ao universo. Isso daqui é a mesma coisa que U menos M menos N. Então, como é que a gente faz isso daqui, A gente pode trabalhar usando os conjuntos que nós temos aqui. M menos N seria somente M, seria somente essa partezinha aqui. Quando a gente faz o universo tirando somente M, que é somente 1, então a gente tem que marcar 2, 3 e 4. Então o correto é a letra B. Mas uma outra maneira de perceber isso é, quem é o universo? Está aqui, eu não vou escrever de novo porque já está aqui. Quem é M menos N? Ora, M menos N é somente M. É o número 1 aqui, no caso a região 1. Está representada pelo número 1. Quando a gente faz o universo menos o número 1, o que a gente vai ter aqui? O universo menos M menos N. Isso é igual. A gente vai tirar o número 1 do universo. Então vai sobrar 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então nós temos que pintar essas três regiões. A região 2 já está pintada, a 3 está pintada e a 4 está pintada. Logo, a B é a solução. Vamos perceber por que a C está errada. Ele fala assim, complementar de M interseção N em relação ao universo. Isso aqui é a mesma coisa que universo menos M interseção N. Olha, observando aqui, M interseção N é a região 2.
O universo menos a região 2 deveria marcar a região 1, 3 e 4. E a 1 não está marcada. Porém, se a gente tem dúvida, o universo está aqui. O M interseção N não é difícil, né? M interseção N seria apenas a região 2. E quando a gente faz o universo menos M interseção N, a gente vai pegar todos os elementos do universo e tirar apenas o número 2, então, ou a região 2, vai passar a região 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Então a gente deveria pintar a região 1, que não está pintada, 3 e 4. E a letra D, vamos analisar ela aqui, ela é M menos N, ou seja, somente M, união com N menos M, ou seja, somente N. Então, nesse caso aqui, a gente deveria marcar apenas a região 1, unir com apenas a região 3. Então, somente essas duas regiões deveriam estar pintadas. Observem que essa ideia aqui, esse símbolo que a gente percebe aqui, é a diferença simétrica M, aquele triângulo que é o delta, N. Então, isso aqui é a diferença simétrica, tá? Uma outra maneira de perceber essa mesma ideia é fazendo M união N. Então, M união N menos M interseção N. Então, vai dar também um 1 e 3 marcados ali, tá? Então, a D é falsa, mas o bom é que a gente lembrou aí da diferença simétrica. Então, resolvendo essa questão da EA, a região assinalada, essa aqui que está pintada, no diagrama corresponde a uma dessas alternativas aqui, né? Como resolver isso? Pessoal, a dica é numerar essas regiões. Então, eu vou colocar um número aqui na região, colocar um número aqui, tá? Isso numa ordem qualquer. Vou colocar 4 aqui, 5, vou colocar 6 e 7. Então, nós numeramos aí as 7 regiões. Agora, a gente vai trabalhar tentando perceber qual região deveria ser pintada em cada alternativa. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, B união C. Vamos trabalhar, então, com a ideia B união C. Ora, unir B e C é pegar todos os elementos que estão em B e C. Ou seja, só um fica de fora. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o A seria, então, os elementos do conjunto A. 1, 2, 3 e 4, que seriam as regiões dele. 1, 2, 3 e 4. Quando ele faz a interseção, né? Então, B união C, interseção com A, nós vamos pegar os elementos comuns nesses dois conjuntos. Então, por exemplo, o 2 passa, o 3 também passa e o 4 está dentro desse conjunto. Então, nós deveríamos ter pintado aqui a região 2, 3 e 4. No caso aqui, só a 4, então a A é falsa. Vamos perceber a segunda, B interseção C. Então, vamos lá, do ladinho aqui, B interseção C. São os elementos comuns, A, B e C. Então, vamos pegar B, C, 3 e 6, tá? São os elementos comuns, 3 e 6. Agora, união com A. O conjunto A está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ora, fazendo a união, então, vou colocar aqui, ó, já para resolver. Fazendo a união é pegar todos os elementos que estão aqui ou que estão aqui. Então vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4. O 3 já está dentro, agora o 6. Nós deveríamos ter pintado aqui a região 1, 2, 3, 4 e a região 6, para estar correta, tá? Então vamos para a terceira aqui, para C. A menos B. Ora, quem é A menos B? São somente A. Somente A, né, e B, olha para A e para B aqui, ó. Somente A seriam os elementos que estão somente no A. 1 e 4, ó. Somente A. 1 e 4. Agora vamos tomar o conjunto C. O conjunto C aqui é 3, 4, 6 e 7. C é 3, 4, 6 e 7. Agora nós queremos a interseção entre esses dois conjuntos, quer dizer, os elementos que são comuns. Então vamos pegar aqui os elementos comuns. 1 não é comum, o 4 é comum e somente o 4. Então a região a ser pintada é a região 4 e só ela está pintada, então a alternativa correta é a letra C. Claro, se vocês fizerem essa daqui, vão perceber que está errada, tá? Vou deixar aí para treino para vocês. Então, resolvendo essa questão que caiu na A, diz assim, se A é o conjunto dos valores x que pertence aos naturais asterisco, né, eliminando ali o zero, o conjunto dos naturais é o conjunto 1, 2, 3, 4, né, sem o zero, de tal maneira que esse x que a gente quer aqui, ele é menor do que 9.
E aí, e B é o conjunto dos valores de x que pertencem ao conjunto A, quer dizer, que já estão aqui dentro, de tal maneira que a soma de x mais 1 seja menor ou igual a 6. Então, qual é o complementar de B em A? Ou seja, qual é o complementar de B em A? Nesse caso aqui, o complementar de B em A é o A menos o B. E, só para lembrar, para existir complementar, é certo que o B ele é um subconjunto do A, tá? Então, isso é certo. Então, a gente precisa descobrir quem é o conjunto A e o conjunto B e pegar os elementos somente A. Então, vamos lá. Quem é o conjunto A? Ele disse que são valores naturais menores do que 9 sem o 0. Então, a gente vai colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 8, menor que 9, então até o 8. E o conjunto B ele é formado dos elementos que estão aqui, de tal maneira, porque pertencem a A, de tal maneira que a soma desses elementos, mais 1 tem que ser menor ou igual a 6. Ou seja, vamos resolver isso aqui, ó. X menor ou igual a 6 menos 1, x menor ou igual a 5. Então, nós queremos os valores que estão aqui, que são menores ou iguais a 5. Então, nós teremos aqui no conjunto B os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, ele pede A menos B, ou seja, quem está somente no A. Então, o complementar de B em relação a A é quem está somente no A. Então, a gente percebe que de 1 até 5, esses elementos são comuns, né? Agora, os elementos que estão somente aqui são o 6, o 7 e o 8. Então, esses elementos 6, 7 e 8 são os elementos que não estão em B e estão somente em A. E isso a gente encontra na letra B. Então vamos corrigir a questão da SpaceX lá do ano de 2001, tá? Dados os conjuntos R, N, Q e P, onde o conjunto R é o conjunto dos números reais, tá? O conjunto N é o conjunto dos números naturais, o conjunto Q é o conjunto dos racionais e o conjunto P é o conjunto dos números primos. E aí vem essas ideias aqui, essas afirmativas, né, de 1 até 5. Então ele quer analisar tudo isso e ele quer saber quantas estão corretas, ou quais estão corretas, na verdade, estão corretas as afirmações tais e tais. Então vamos lá, pessoal. Então, se R é o conjunto dos reais, então ele é o conjunto maior entre todos esses conjuntos aqui, né? Os naturais, eles estão dentro dos reais, é um subconjunto dos reais. Então a gente pode dizer que natural está contido nos reais. Os racionais são os conjuntos das frações, onde a gente tem o número de cima e o número de baixo, números inteiros, né? Então o conjunto racional é o conjunto das frações, tá? E o conjunto P é o conjunto dos números primos. Só para lembrar, primo, então, ele não falou primo inteiro, então deve estar tratando dos primos só naturais aqui, né? Então seria o 2, o primeiro primo natural, né? O 3, o 5, o 7, né? E por aí vai. Então a gente percebe que entre os primos só o 2 é par, tá? Todos os demais são números ímpares. Então vamos lá. Dentro dessa lógica, então todo primo é natural. A gente pode escrever assim, ó, todo primo ele é um número natural, né? Dá para ver pelos elementos aqui. Todo número natural ele é racional, tá? Todo número natural é racional e todo número racional é real. Então, essa é a hierarquia entre esses conjuntos. Agora, vamos analisar essas afirmativas. P está contido em Q? Olhando aqui, ó, P está contido em Q é uma verdade, né? Porque ele está contido nos naturais e os naturais está contido nele. R está contido em Q? R é o maior dos conjuntos, ele é o universo. O universo não pode estar contido no conjunto abaixo dele. Falso. P, que é o menor dos conjuntos, né? Está dentro dos naturais. O conjunto P contém o conjunto Q? Também é falso, né? Porque P é um conjunto menor do que o conjunto Q. 6 pertence a essa interseção aqui, quer dizer, R interseção com Q é Q. Q interseção com os naturais? Os naturais. Naturais interseção com P? O P, ou seja, os primos. Aí ele pergunta, 6 é primo? A gente percebe que não, porque o único primo par é o 2. Então essa daqui também é falsa. Agora, Q interseção com P? Q interseção com P é o P, são os primos, né? Então 5 pertence a P?
5 é primo. Então essa aqui é uma verdade. Então as únicas afirmativas corretas são a 1 e a 5. E isso a gente encontra na letra E. Resolvendo essa questão que caiu na EA, diz assim: classifique em verdadeiro ou falso nessas afirmativas aqui e depois assinale a sequência que é a correta. Então, ó, vamos analisar. Z e N, né, são os conjuntos dos inteiros, o conjunto dos naturais. Então aqui são apenas conjuntos conhecidos. Então o conjunto dos naturais é o conjunto que tem o 0, 1, o 2 e assim por diante. Os naturais que tem o asterisco eliminam o 0, né? O Z é o conjunto dos positivos e negativos, né? Então a gente tem aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e por aí vai. A gente percebe que os naturais é um conjunto, né? É um subconjunto de Z. O Z, quando ele coloca Z tracinho, né? Z menos aqui, a gente considera todos os negativos, menos 2, menos 1 e também o 0. Se quiser tirar o 0, tem que colocar um asterisco, né? Então a gente tem que colocar um asterisco aqui. E aí a gente agora só tem os negativos. Aí tira o zerinho. Bom, esse conjunto aqui, ele é chamado de conjunto, esse Z menos, né? Conjunto dos inteiros não positivos. Aí os não positivos, tira todos os positivos, o 0 entra, tá? Esse conjunto aqui é chamado conjunto dos inteiros negativos. Aí o conjunto dos inteiros negativos não tem o 0. Aí isso acontece também para o Z, né, com mais aqui. E aí sem o asterisco o 0 entra. Observem que esse conjunto aqui, ele é igual ao conjunto dos naturais, tá? E o Z mais asterisco, apenas a gente elimina o 0. E esse conjunto é igual ao conjunto do N com asterisco. Tá? Esse conjunto aqui é chamado de conjunto dos inteiros não negativos, tá? Então a gente elimina todos os negativos e o 0 entra. E esse conjunto aqui é chamado de conjunto dos inteiros positivos. Observe que o conjunto dos positivos não tem o 0, tá? Fica bem atento a esses conceitos matemáticos aí. Bom, tendo essas ideias na cabeça, vamos analisar então isso aqui. Z+, o Z+, o 0 está dentro, tá? Então o Z+, o 0 está dentro e está dentro também todos os positivos, 1, 2, 3 e tal. Seria esse conjunto aqui. Ele disse que isso está contido nos naturais. Sim, está contido e é igual. Então a primeira é uma verdade. Vamos à segunda. Ele diz que Z+, é diferente dos naturais, ou seja, inteiros não negativos, tá? Estou falando Z+, mas o nome desse conjunto é conjunto dos números inteiros não negativos. O 0 está dentro. Ele está falando que é diferente dos naturais. Não é diferente, né? A gente percebeu que eles são idênticos. Então essa daqui é falsa. Aí ele está dizendo assim, todo elemento de Z, que são esses elementos todos aqui, ó, todo elemento de Z perdeu todos os Z negativos e o 0, perdeu tudo. Então, na verdade, tu ficou só, perdeu os negativos e o 0. Então, tu perdeu daqui para cá, ficou só daqui para lá. 1, 2, 3 e tal. Esse conjunto é o conjunto dos inteiros positivos, ou seja, sem o 0? Sim, porque tu vai perder isso aqui e vai ficar daqui para lá. Então, essa daqui é uma verdade. Aqui ele fala assim, a interseção de Z+, né, no caso aqui, inteiros não negativos. Interseção com os inteiros não positivos. A interseção disso é apenas o 0, tá bom, pessoal? Observe que o Z+, cadê o Z+ aqui, ó? Ele tem dos zeros os positivos. O Z- tem do 0 para os negativos. A interseção é só o 0 entre esses dois conjuntos. Então aqui é o 0. União com os naturais sem o 0. Ora, se você pegar o 0 e unir com esse aqui, tu volta a ter os naturais. Então essa daqui é uma verdade. Bom, nessa última ideia aqui, ó, Z menos Z+. Eu vou pegar todos os Z, tá aqui, ó, todos os elementos dele, tirar os positivos e o 0, porque aqui tá tirando o 0 também, tá? Então eu vou tirar os que estão para lá e vou tirar o 0. Então eu vou ficar só com os negativos sem o 0. Aqui ele está falando que vai ficar com os negativos e com 0, porque ele não eliminou o 0 aqui. Então essa última, ela é falsa. E aí ele quer saber qual é a sequência correta. Então a sequência correta é verdadeiro, está na letra C e D. Aí falso, tá nas duas. Verdadeiro está nas duas. Aí na D, verdadeiro e falso. Então a alternativa correta é a letra D.